dia, galerinha. Na verdade, boa noite, né? Eu tô gravando à noite, mas meu bom dia é sempre, né, presente aí nas minhas aulas. Então, estamos indo para nossa última aula, desculpa, estamos indo para nossa última aula, né, sobre essa temática de drogas. A gente já teve uma aula de conceito, já teve uma aula de drogas estimulantes, já teve uma aula de drogas depressoras, e agora a gente vai falar de drogas perturbadoras do sistema nervoso central. Vamos lá para a nossa última aula dessa temática. Pessoal, então falando de drogas perturbadoras, né? Drogas que elas não vão nem estimular o funcionamento, nem deprimir o funcionamento, elas vão alterar o funcionamento do sistema nervoso central. A gente começa com uma das drogas mais polêmicas, né, que a gente tem. A gente tem uma polêmica muito grande em relação, né, uma polêmica mundial, na verdade, em relação à sua liberação como droga recreativa, em alguns lugares uma discussão da sua liberação para que indústrias farmacêuticas pesquisam e produzam medicamentos, né, a partir dos seus da sua matéria-prima, né, que é a maconha. Né? Então, a maconha é uma droga obtida da planta cannabis sativa. Na verdade, existe também uma outra espécie de maconha, mais comum na Índia, mas quando a gente fala de droga recreativa, a mais utilizada no mundo é a cannabis sativa. E ela tem várias substâncias, né? Ela tem várias substâncias dentro dela, algumas, né, que são usadas na indústria farmacêutica para a produção de medicamentos, de comprimidos, tratamento até de convulsões, mas quando a gente fala de uso recreativo, que é, né, a preocupação dessa aula, como psicotrópica, a gente está falando de uma molécula que tem nessa planta, também tem na flor, também, né, e na folha, que é o delta-9-tetrahidrocannabinol, conhecido como THC, ok? Que é esta formulazinha aqui. É uma planta que do seu histórico ele é originária da Ásia, né? A gente acredita que a gente tenha no mundo hoje mais ou menos 140 milhões de usuários, né, dessa droga, e aí sim falando como droga recreativa de consumo. Tem relatos de mais de 6 mil anos da utilização dela na história. Né? E daquela nossa pesquisa, né, super atual e super correta como fonte, né, da Fundação Oswaldo Cruz, super confiável, a gente tem mesmo comprovação da maconha, né, essa é uma pesquisa de 2019, que é a droga ilícita mais consumida no Brasil. Né? Então, olha só, os resultados revelam que 3,2% dos brasileiros, né, utilizaram substâncias ilícitas nos meses anteriores à pesquisa, o que equivale a 5 milhões de pessoas que usaram alguma substância ilícita nessa pesquisa. Né? E a mais consumida no Brasil é a maconha. Mais ou menos 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos, mesma idade que a gente viu do álcool, né, já usaram maconha alguma vez na vida. Só por curiosidade, a cocaína aqui, né, aparece em segundo lugar. Beleza? Vamos lá. Então, das drogas ilícitas, é a mais consumida no Brasil. Ok? Vamos lá. Também é mais polêmica, como eu já disse, né, por conta dessa discussão da sua liberação recreativa ou não. Mas que não é o nosso foco. Né? Isso é um foco muito mais sociológico, que o nosso foco é médico-científico. Ok? A gente não vai entrar muito nessa discussão. Então, a maconha, grande maioria das pessoas utiliza a folha ou a flor ressecada, né? Ela vem prensada, até por conta do transporte, né? No tráfico, ela vem prensada como se fosse um tijolo, e aí o usuário esfarela, né, essa droga para utilizar. Ou faz um cigarro de maconha ou come. Né? Você tem algumas receitas que você vai ingerir isso. Você tem o haxixe, que é uma resina de maconha, não é muito comum no Brasil. Ele é utilizado misturado no tabaco, também no narguilé, né? É utilizado. E você tem um bang, né, que é muito comum na Ásia, que é como se fosse um chá, um preparado líquido à base de maconha. A gente vai focar principalmente nessa primeira forma aqui. O que ela faz no cérebro? Vamos lá. Lembra que a gente tem que tirar todos, né, as coisas que não têm nenhum fundamento científico.
A gente ouve muito que maconha queima neurônios, né? Não tem nada a ver, gente, não tem destruição de neurônios aqui. Na verdade, naturalmente, nós temos no nosso corpo uma substância chamada anandamida, tá? Que tem relação com a gente com a felicidade. Tem relação com a nossa felicidade, com o sentimento, quando a gente está feliz, né? Quando vocês passarem no Paz, por exemplo, verem o nome de vocês lá na lista de aprovados, né? Aquela explosão de felicidade, você tem liberação de anandamida. Tem a ver também com memória, né? Com algumas outras relações do sistema nervoso. E o THC, que é uma dessas moléculas da maconha, ela é muito parecida com a anandamida. E ela engana o sistema nervoso, ela encaixa nos mesmos receptores dessa anandamida. E aí você tem, né, os efeitos psicotrópicos da maconha quando ela se passa por esse neurotransmissor. Né? Que efeitos são esses? Então aqui a gente começa com efeitos, né, que são efeitos mais esperados, né, que a pessoa ela espera ter. Claro que alguns aqui são bem comuns. Nossa, professor, é isso mesmo. Já ouvi falar, né, ou conheço um usuário que me fala desses efeitos. E tem alguns que são mais raros, né, que você nunca viu. Então, aqui em efeitos euforizantes, alteração na percepção de tempo. Então, você perde a percepção de tempo, você não sabe se muito tempo passou ou pouco tempo, né? Você perde mesmo a noção. Por isso que quando a pessoa está sob efeito dessa droga, ela pode chegar atrasada, ela pode se atrasar para alguns compromissos, né? Atrapalhando aí a sua atividade profissional por conta dessa alteração na percepção de tempo. Risos imotivados, então crises de riso sem motivo, né? Ali dentro da conversa sem muito motivo. Fala solta, a pessoa tem falas às vezes desconexas, uma pessoa está falando sobre uma coisa, ela entra com um assunto sobre outro e ainda começa a dar risada. Uma sensação de relaxamento no corpo, um aumento de percepção sensorial de cores, de sons, de textura e de paladar. Sua visão para cores, a sua audição nos sons, o seu tato, o seu paladar vão ficar mais sensíveis. Tá? Vão ficar mais sensíveis. Ok? Você vai ter taquicardia, algumas pessoas têm aumento dos batimentos cardíacos. Aqui muito comum a hiperemia conjuntival, né, que é o olho vermelho. Por quê? Porque a maconha, né, ela vai diminuir, né, a produção de secreções do seu corpo. Dentre essas secreções, ela vai diminuir a produção de lágrima, aí vai ficar seco o olho, por isso vermelho, por isso que muitos usuários usam colírio lubrificante, né? A boca seca, também por conta da diminuição da produção de saliva, né? Tontura, retardo psicomotor, incoordenação motora, essa pessoa vai perder um pouco, né, o controle motor, pode cambalear um pouquinho, por isso que também não é seguro você dirigir com os efeitos da maconha, você perde um pouquinho de coordenação motora. Aumento do apetite, né, que os usuários chamam de larica, é uma fome meio descontrolada depois do uso da maconha, porque diminui as secreções estomacais, e aí por conta disso, né, você sente fome. E tosse. Claro que essa aqui você vai ter o efeito se você fumar, né? Fazendo o cigarro da maconha, né? Conhecido aí popularmente como baseado. Se você fumar, é claro que você vai ter reação de tosse. Quem come não vai ter essa reação, né? Lembrando que quando você fuma, você tem um efeito mais rápido, só que ele dura menos. A pessoa que come a maconha, ela demora a ter o efeito, só que quando tem dura mais. E efeitos psíquicos, né? Tem gente que pode ter crise de depressão. Na verdade, os relatos são que, às vezes, quem tem depressão pode agravar as crises. Algumas ilusões de ouvir, às vezes, vozes que não, não estão ali, né? Sono, às vezes, ansiedade, prejuízos de memória durante o efeito da droga, tá? E alguns ataques de pânico. Esses psíquicos aqui, eles são mais raros, né? Efeitos físicos: bronquite, asma, faringite, enfisema e câncer. Isso aqui está relacionado com o ato de fumar. Não importa se você está fumando cigarro, se você está fumando crack, se você está fumando maconha, você está tendo uma queima. Você tem monóxido de carbono, você tem substâncias da queima que estão indo para o seu pulmão. E aí vão causar essas alterações, tá? Meninos, por conta dessa diminuição de secreção,
a gente sabe que diminui em até 60% a produção de testosterona, reduz a quantidade de espermatozoides, que pode levar a uma infertilidade, tá? E se essa pessoa for usuária durante muito tempo, pode causar problemas sérios de reprodução nos homens, tá? E, muito também pelo ato de fumar, pela diminuição das secreções, ela reduz a imunidade da pessoa, ela fica predisposta, né, para doenças infecciosas, uma pneumonia bacteriana, né, alguma coisa assim. Efeitos psíquicos, isso aqui é importante. Você tem uma redução de capacidade de aprendizagem e de memorização. Como você vai ter essa alteração do sistema nervoso, e a gente sabe que a anandamida ela tem uma relação com memória, e o THC se passa, né, por essa molécula, você pode ter redução na capacidade de memorização. E aí, claro, né, que durante o efeito, mas se a pessoa for um usuário de muito tempo, isso vai alterar a sua rotina diária, né? Lembra que é uma droga de muita, com uma tolerância muito alta. Quer dizer, o seu corpo se acostuma com essa substância. Então esse usuário, ele vai precisar cada vez de doses maiores. Ele vai fazer aquela escalada quantitativa. Uma droga, quando tem alta tolerância, você faz uma escalada quantitativa. Você aumenta a quantidade que você, né, está usando. Quando você não se satisfaz mais com aquela quantidade, você faz uma escalada qualitativa. Você passa para uma droga mais forte. Por exemplo, as duas drogas que a gente sabe que tem muito isso é o álcool e a maconha. Quando a gente vai numa clínica de reabilitação, você tem lá pessoas, né, com alta dependência em cocaína, em crack, em heroína, em anfetaminas, em drogas mais fortes. Quando os psicólogos conversam com essas pessoas e perguntam como é que você começou nas drogas, a grande maioria responde que começou no álcool ou começou na maconha, porque são drogas de alta tolerância. Então vai chegar um momento que você, né, vai precisar de uma droga mais forte. Isso aqui é muito comum, né? Muita gente fala, maconha não vicia. Você tem pouco mesmo uma dependência física ou psíquica, que nem a gente viu, por exemplo, na cocaína. Mas o que você vai ter aqui é a síndrome amotivacional. Essa pessoa ela se sente bem quando ela está com o uso da maconha. Ela sente relaxamento, ela tem lá os risos motivados, ela se sente bem. Então, quando passa o efeito da maconha, vem um sintoma assim de que não tem graça sem o efeito. Eu quero estar sob o efeito daquela substância. E aí você passa a ter uma dependência de querer estar com aquilo. Quando você não está sob o efeito da droga, você fica com uma síndrome motivacional. Então, aquela pessoa que falava assim: ah, não, professor, eu fumo um baseado no final de semana, né, porque a semana é muito estressante. Você encontra ele depois e fala: não, professor, eu estou fumando agora todo dia à noite, né, porque o dia é muito estressante. Aí depois você encontra ele e fala, não, eu tô fumando de tarde e de noite, porque né, de manhã é muito estressante, depois à noite também. Quer dizer, olha como ele está aumentando, como ele está necessitando daquilo, porque sem aquilo ele não tem motivação. Né? Aí vem uma dependência. Né? Aí vem uma dependência dessa substância para ele se sentir motivado. E aí, quando ele está em situações que ele sabe que ele não pode usar, por exemplo, um evento da família, uma coisa da escola, um evento do trabalho, que ele sabia, mas se eu for nesse lugar, eu não vou poder usar maconha, o pessoal vai ficar lá, né, me criticando, me julgando. Ah, então eu nem vou, prefiro ficar aqui onde eu posso usar. E aí ele vai se afastando, né, desses locais. Né? Não porque ele fica violento, que nem a gente viu algumas drogas, mas porque ele perde a motivação de estar em um ambiente que ele não possa usar. Tá joia? E aí a gente vai falar um pouquinho do êxtase, gente, que também é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. O êxtase ele tem uma história interessante. Ele foi criado por um laboratório alemão, em 1914. É um derivado de anfetamina. Ele tinha como função ser um inibidor de apetite para o tratamento de algumas doenças de compulsão de comida, para ser usado até pelo exército alemão, quando o soldado sentisse muita fome, ele ser um moderador de apetite. Só que quando esse medicamento foi para testes, os efeitos dele eram muito fortes, os efeitos colaterais. E aí nem foi lançado, não foi aprovado para esse medicamento. Mas aí a fórmula já estava sendo criada para cair, né, em mãos de pessoas, né, de laboratórios clandestinos e usar como droga de abuso, como droga recreativa, foi muito fácil. Então, é chamado de êxtase, né? Na verdade a molécula é a metileno dioximetanfetamina, um derivado de anfetamina.
também chamado de MDMA, né? São comprimidos, você vai tomar um comprimido. Tem ele líquido também. O líquido é perigoso porque você pode misturar na bebida de uma pessoa e ela nem saber que está tomando, tá? E aí? É uma droga altamente prazerosa, tá? Conhecida como droga do amor. Algumas pessoas falam que o prazer que você sente, a excitação que você sente quando você está sob efeito dessa droga, ela é similar ao orgasmo sexual, né? Além de causar desinibição, sociabilidade, você dançar, você conversar com as pessoas, né? Causa uma agitação muito grande, porque lembra que ela é uma derivada de uma estimulante, né? Então ela tem efeitos estimulantes. Então a pessoa fica agitada, né? Aumenta a sensibilidade sensorial para som, por isso que é muito usado em festas. Porque pensa, a droga é perfeita para festa. Prazer imenso. Causa desinibição, agitação e aumenta a sua sensibilidade sensorial do tato e auditiva, por isso que está muito encontrado em festas, tá? Qual é o perigo dessa droga? Antes da gente falar de perigo, né? Você vai tomar o comprimido, mais ou menos depois de 30 minutos você tem os efeitos, que podem durar até 4 a 6 horas no seu corpo, por isso que é muito usado nessas festas de longa duração, né? E pode ter alguns efeitos residuais por 40 horas. Quer dizer, depois de 10, 15 horas, você ainda tem uma agitação, você tem uma sensibilidade sensorial. Ela aumenta muito a concentração de serotonina, que está ligado com o humor, por isso essa felicidade, por isso a ativação aqui, a perda do sono, né? Por isso aqui o prazer similar ao sexual, porque tem a ver com a atividade sexual, né? Agora, olhem isso aqui, ó, a temperatura corporal, tá? Daqui a pouco a gente vai falar disso. E também aumenta muito a produção de dopamina, que está relacionado com esse prazer também, tá? Qual é o perigo dessa droga? Aqui a nossa preocupação nem é tanto a dependência, que nem a gente viu em algumas outras drogas, como álcool, né? Aqui o perigo são os efeitos adversos no uso. A pessoa pode estar usando pela primeira vez e ter esse efeito. Pode estar usando, nunca deu esse efeito, mas uma vez dá. São os efeitos adversos, né? Os riscos. Que a gente tem o trismo, que seria uma contração dos músculos da mandíbula, que a pessoa não consegue nem abrir a boca, um aumento da pressão sanguínea, que pode levar ao rompimento de vasos, que nem aconteceu lá com a cocaína, e a pessoa tem um AVC, né? Secura na boca, você tem um descontrole na quantidade de água, então a pessoa vai ter uma vontade de urinar muito forte, uma sede muito forte, sudorese intensa, né? E aqui uma das principais preocupações, que é o descontrole na temperatura corporal. A pessoa pode ter uma crise de hipertermia, chegar a 42, 43 graus, entrar em convulsão, ter sequelas para o resto da vida, podemos levar a AVC e a pessoa morrer por conta daquele uso. Ter uma insuficiência renal por conta desse descontrole de água, então a pessoa pode morrer durante o uso. E aí não estou falando de uma overdose, não é porque ele tomou 4, 5 comprimidos, não. É pelos efeitos adversos do uso dessa droga. Tá? Beleza. E para terminar, a gente fala do LSD. O LSD também é uma droga, né, perturbadora do sistema nervoso central, que entra aqui no grupo das alucinógenas, né, que costuma ser encontrado como uma gelatinazinha, assim, uma tira de gelatina, como se fosse aquela gelatina sem sabor que a gente usa para cozinhar, que é uma tirazinha transparente. A gelatina sem sabor ela é bem grande, aqui ela é pequenininha. As pessoas colocam na língua ou debaixo da língua, aquela gelatinazinha derrete e você tem a absorção da substância. O LSD provoca lesões nos cromossomos das células nervosas, tá? Então vai lesionar a célula, pode destruir a célula. Então, se a gente tem alguma droga que destrói neurônios mesmo, o LSD é uma delas, né? E você vai ter, gente, alterações no funcionamento do sistema nervoso por essa alteração nas células nervosas, tá? Então você vai ter alterações muito fortes no seu sistema nervoso, que vão poder durar durante muito tempo. E como ela é uma droga que o excesso dela se acumula no corpo, principalmente no tecido lipídico, nas suas reservas de gordura, depois de muito tempo, depois de dias, de semanas, você pode ter aquele acúmulo daquela droga degradado no seu corpo e você ter os efeitos. E você usou LSD um mês atrás, que é o que a gente chama de flashback, ok? Os efeitos, então,
São alucinações auditivas e visuais. A pessoa ouve coisas que ela não estão no ambiente, ela vê coisas que não estão no ambiente. Aqui, né, você tem uma grande sensibilidade de cores, de sons, então você está vendo coisas que não estão ali, você está ouvindo coisas que não estão ali, né, uma alteração de espaço, de tempo, né, você acha que você está em um lugar muito espaçoso, está em um lugar pequeno, o lugar vem diminuindo, é uma alucinação muito forte. E o cuidado é o seguinte, nem sempre é uma alucinação positiva. A pessoa pode ter uma alucinação super positiva, de estar num ambiente super agradável, feliz, animada, né? E vendo coisas coloridas e felizes, mas ela pode ter alucinação de monstros perseguindo ela, ou de pessoas querendo atacar, e armas, e tem uma alucinação super negativa de paredes se fechando nela, e essa alucinação é tão verdadeira para aquela pessoa que ela entra em desespero e se suicida. Por isso que no LSD a gente também tem muitos casos de suicídio, porque você vai para uma alucinação muito negativa, que eles chamam até de bad vibe, e o cara caiu na bad vibe, quer dizer, a alucinação não foi positiva, foi negativa. Tá? Uma perda total do controle emocional. Lembrando que esses efeitos podem durar até 12 horas e ainda tem um flashback que a gente já citou. Além disso, tem os efeitos também adversos da droga. Vômitos, dilatação da pupila, aumento dos batimentos cardíacos, que leva ao aumento da pressão arterial, que pode levar a um rompimento de vaso sanguíneo, principalmente cerebral, AVC, e tem aumento da temperatura. Não tão grande como o êxtase, mas tem aumento da temperatura. Tá joia? Gente, era isso que a gente queria falar sobre drogas. Lembra que em nenhum momento, né, eu acho que é importante isso falar, a gente falou de várias, em nenhum momento eu estou aqui para doutrinar vocês, para falar não usem, sejam contra, né? Eu acredito que esse não é o caminho certo, porque se esse fosse o caminho certo, a gente não teria tantos usuários assim. Eu acredito, e aí é uma opinião pessoal, que o caminho certo é informação. Quanto mais informações vocês tiverem, vocês vão poder julgar se isso vai ser benéfico para a sua vida ou não, e não ficar vivendo de mitos, de fake news, de preconceitos, mas sim informações médicas, seguras. Viram que as formações que a gente pegou foram principalmente da Fundação Oswaldo Cruz. Também, se vocês quiserem procurar mais, a gente pegou muitas informações no NEAD, que é o núcleo do Hospital Albert Einstein de álcool e drogas, também com pesquisas muito sérias. Então não adianta você falar, mas eu não concordo com isso que o Silvio falou, esse sintoma aí para mim não existe, mas ele está descrito pela medicina, não foi eu que inventei. Né? E uma coisa que eu acredito também é que quando a gente fala de droga ilícita, a gente tem que combater o tráfico. O traficante, ele é um criminoso, ok? O traficante, ele é um criminoso. Mas os países mais modernos, eles tratam o traficante como criminoso, com penas severas. Mas o usuário, às vezes, ele não precisa ser combatido pela polícia. O usuário é um doente, ele é um dependente. Ele tem que ter um tratamento do sistema de saúde, para o sistema de saúde ajudar a pessoa a se livrar dessa droga. Né? E mostrar também o sistema educacional as informações para que os jovens maduros e cheios de informação tomem as melhores decisões para a vida dele. Ok? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? E vamos seguir. Né? Esse é um assunto importante para a vida de vocês, também cai em vestibular. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da nossa série de aulas aí sobre drogas. Valeu, gente!